A paz do Senhor Jesus aí para todos os participantes da Rádio Zapilândia. Eu senti aqui no meu coração de deixar um versículo aí para a meditação aí de cada um de vocês, nesse momento aí de quarentena, que a gente fica em casa, né? E fica aí sabendo de várias notícias que está acontecendo tanto no Brasil como no mundo. Muitas vezes notícias que entristecem o coração da gente, né? Mas, por outro lado, nós temos notícias boas na Bíblia, né? E são notícias que alegram a nossa alma, o nosso coração. Aí eu quero deixar, né, um versículo aqui para a meditação de cada um de vocês. Está registrado no livro de Números, capítulo 13 e o versículo 28. Livro este que foi escrito pelo profeta Moisés. Diz assim a palavra de Deus: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, e muito grande, e também ali vimos os filhos de Anak. E nós sabemos que a nação de Israel, ela viveu escrava no Egito por mais de 400 anos. E ali eles sofreram muito. Mas um certo dia eles clamaram a Deus com o coração quebrantado, com a esperança fortalecida, crendo que Deus iria ouvir o clamor deles. E louvado seja o nome de Jesus, que o clamor feito por aquele povo não ficou retido ali no ambiente aonde eles clamaram. As suas vozes subiram até os altos céus e chegou ao trono de Deus. E Deus ouviu o clamor daquele povo, e algum tempo depois ele desce até a terra em uma sarça no deserto. Ali estava um pastor tomando conta das ovelhas. De repente ele olha e vê uma sarça pegando fogo. Era comum esse tipo de visão no deserto, sarça pegar fogo, né, no calor do sol, as plantas bem secas. Era normal algumas plantas pegarem fogo. O que não era normal era o fogo queimar, e a planta continuar da mesma maneira. E Moisés, vendo que tinha alguma coisa estranha acontecendo com aquela sarça, ele se aproxima da sarça. E quando ele se aproxima, uma voz brada do meio daquele fogo: Moisés, chamando ele pelo nome, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisa é terra santa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Moisés teve uma experiência muito linda com Deus. Teve até o nome de Deus revelado para ele. E ali ele recebeu a missão. Mostrou para o povo de Israel que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó se manifestou para eles e lhes fez promessa de tirar eles do Egito e de mandar eles para uma terra que mana leite e mel. E Deus cumpriu a palavra dele. Através de 10 pragas, ele subjugou a grande potência que escravizava o povo, a potência chamada Egito. E ali Deus, com a promessa em Israel, com aquelas 10 pragas, desfazendo dos 10 deuses que os egípcios acreditavam, Deus jogou um por terra, mostrando que o único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ali a nação de Israel foi liberta e foi enviada para a terra que mana leite e mel. Esta viagem era para durar no máximo 4 dias, mas devido à incredulidade do coração dos hebreus, Deus então prolongou aquela viagem de 4 dias. Deus fez a nação começar a andar em círculo por causa da incredulidade e da murmuração de muitos. Todos eles receberam a promessa de deixar o Egito e de entrar na terra prometida. Poucos dias antes de chegar até essa terra, Moisés escolhe 12 espias. Escolheu um líder de cada tribo, líder, homem corajoso, homem de destaque, e enviou para espiar a terra, para saber como era a terra, se realmente era a terra que manava leite e mel. Ali os espias andaram por alguns dias, chegaram àquela terra, olhou a terra toda,
todas as regiões eles olharam. E ali eles perceberam que a terra era muito boa. Porém, ali habitavam homens cruéis, homens de boas estaturas, e até gigantes, como mencionado aqui no versículo que eu li, que eram os filhos de Anak. Anak, ele era dos gigantes. Era normal ter gigante naquela terra ali, né? Inclusive, a nível de curiosidade, o Golias foi um dos poucos sobreviventes, os descendentes de Golias, né? Foi um dos poucos sobreviventes que surgiu depois da matança do ataque de Caleb mais à frente no livro de Números. Mas voltamos aqui a este versículo. Aqueles 12 espias olharam aquela terra e viram que ela era boa, a ponto de que um cacho de uva que tinha naquela terra precisava de 2 homens fortes para carregar um cacho de uva. Olha que maravilha, coisa de crente mesmo acreditar, né? Um cacho de uva, 2 homens para carregar um cacho de uva, né? É assim que a Bíblia diz e é assim que nós cremos. O incrédulo pode até não crer, mas nós pentecostais cremos até o tutano, aleluia. E ali 2 homens para carregar um cacho de uva. E, porém, também ali habitavam os gigantes. 10 daqueles espias focaram a força daqueles habitantes que moravam ali. Mas 2 focaram a bênção que era aquela terra e a promessa que eles tinham recebido. E da pessoa que tinha feito a promessa, né? A pessoa que fez a promessa tinha jogado 10 pragas no Egito, subjugado todos os falsos deuses dali, daquela nação, e com mão forte tirou eles do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Essa mesma pessoa fez promessa de que a terra que manava leite e mel ia ser deles, não importasse os obstáculos que eles tivessem. A promessa estava feita. E aqueles 12 espias voltaram com esse relato. 10 encheram a cabeça das pessoas, dizendo que era impossível eles terem aquela terra, porque eles, perante aquelas pessoas que ali moravam, era como se fosse uma formiguinha diante das suas mãos. Eles eram impotentes, aqueles homens eram muito fortes, era impossível dominar e tomar posse daquela terra. Porém, Josué lembrou ao povo que a promessa que tinha feito era Deus. E se Deus fez a promessa, ele era fiel para cumprir. Olha a importância do nosso olhar, da nossa visão. Para onde olhamos? Se olhamos para as dificuldades, para as barreiras, ou se olhamos para Deus que pode todas as coisas. Hoje nós vivemos dias difíceis, dias tão cruéis que às vezes a nossa carne, ou até mesmo nós, pessoas frágeis, psicologicamente, muitas vezes nós somos afetados por tanta notícia ruim, que às vezes somos tentados a olhar para o lado contrário, né? Achar que estamos num beco sem saída. Mas nós sempre vamos lembrar da palavra de Deus. E na palavra de Deus, como diz o salmista, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O mundo está um caos, mas a palavra de Deus nos dá esperança de dias melhores. E a Bíblia manda nós não esperar somente nesta vida. Não, a nossa promessa maior é o nosso nome escrito no livro da vida. Temos que ter no nosso coração a seguinte posição: se Deus quiser nos guardar, nos livrar dessas coisas ruins que estão assolando o mundo, Ele nos guarda, porque a última palavra é dele. Mas se Ele não quiser nos guardar, nós temos que ter a esperança no nosso coração, que quando nós deixarmos essa vida, uma vida muito melhor, infinitamente melhor, nos espera, né? Que é a promessa do Senhor Jesus de novo céu e de nova terra. Então fique sempre com a palavra de Deus, como fez Josué e Caleb, crendo naquele que prometeu. Deus nos prometeu vitória, seja aqui, seja na vida vindoura. A vitória é daqueles que confiam no Senhor. Portanto, querido, não deixe o seu coração angustiado por causa das coisas que estão acontecendo aí no mundo. Não deixe. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas na terra. Seja elas crentes ou não crentes, tem propósito. Para o crente, muito mais ainda. Então, quando a gente já nasce com o propósito de Deus na nossa vida. É lógico que
esse propósito, esse projeto de Deus, ele é feito em parceria conosco. É um contrato, é uma aliança. Então, nós cristãos temos aliança com Deus. E se temos aliança com Ele, Ele tem propósito na nossa vida. Então, nada de ruim vai acontecer conosco que não seja por permissão de Deus. Aquilo de ruim que acontece na nossa vida, por permissão de Deus, é para edificar a nossa fé. Não é para nos destruir, é para fortalecer a nossa vida. Acredite nesta palavra. Mantenha o seu coração em paz com Deus. Faça como Pedro, quando estava lá na prisão, né? Prenderam Pedro e a notícia que deram para o coração dele, para os seus ouvidos, e chegou ao seu coração, é que assim como Herodes tinha matado Tiago, ele era o próximo. Ele seria o próximo a ser executado. Assim que terminasse a Páscoa, ele iria entrar na espada. E Pedro ficou desesperado? Não. Pedro não ficou desesperado. Sabe o que ele foi fazer? Foi dormir, e dormiu um sono gostoso, um sono tranquilo, a ponto de que um anjo teve que despertar ele. Ele estava num sono profundo. Essa tem que ser a paz do crente. Essa tem que ser a nossa confiança no Senhor. Não deixar o nosso coração se abalar. Para fechar, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vale a pena ser crente. A melhor coisa na nossa vida é a gente depositar nossa confiança no Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração e fica como fez Caleb e Josué. Fique com a promessa. Amém? Deus abençoe a sua casa, seus filhos, e os guardam e os livram de todo mal.